E aí, aqui quem fala é o Jonathan, seu professor de História, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos, de 3 vídeos, no qual eu explico por que os Estados Unidos são da maneira como eles são. O período qual esse vídeo vai tratar é o período da independência dos Estados Unidos, um período fantástico para a gente entender como que esse imaginário americano que perdura até hoje foi construído. Mas antes de começar, deixa um like, se inscreve aí no canal, compartilha, ajuda esse canal a crescer, ajuda esse professor se alimentar nesse período de crise. E vamos lá. Bom, durante a minha graduação de História, eu me encantei muito pela história dos Estados Unidos, né? Não um encantamento por eu ser super fã dos Estados Unidos ou um encantamento por eu detestar os Estados Unidos, mas um encantamento pelo como a história foi construída dentro desse imaginário americano. Na minha monografia, o tema específico dela, eu vou tratar como que os Estados Unidos criou um imaginário de que eles são um povo especial, um povo excepcional, e eu vou trabalhar basicamente em 3 períodos que eu acho super decisivos. O primeiro, que foi já tratado no vídeo anterior, que é a parte da colonização. O segundo é a parte da independência, que a gente vai discutir agora. E o terceiro, o momento da Guerra Civil. Esses são os 3 momentos, na minha opinião, chave para entender o que são os Estados Unidos. E só para fechar aí o merchan sobre o meu trabalho acadêmico, esse vídeo corresponde mais ou menos o que seria o capítulo 2 da minha monografia. Vou deixar meu e-mail ali na descrição, caso alguém tenha interesse em ler a monografia, me passa o e-mail e coloca no assunto monografia Estados Unidos, que aí eu vou responder. Também acredito que esteja disponível no site da UFRJ, da biblioteca da UFRJ. Mas sem delongas, bora direto ao assunto. Quando a gente vai pensar na Revolução Americana, ou também chamado de Independência das 13 colônias, popularmente conhecido como Independência dos Estados Unidos, nós temos que ter em mente alguns panos de fundo, alguns precedentes, como, por exemplo, a própria colonização inglesa, né, objeto do vídeo anterior, o iluminismo. Vale notar que a Revolução Americana, a Revolução das 13 colônias, a independência das 13 colônias, é o primeiro fruto revolucionário do iluminismo, do movimento iluminista, do movimento filosófico iluminista, que tem uma das suas principais características políticas, uma crítica ao absolutismo. Essa daí é uma das principais ideias iluministas que vai influenciar a Revolução das 13 colônias, assim como uma série de outros eventos, como a Revolução Francesa, a Revolução do Haiti. É essa chama iluminista que vai possibilitar, digamos assim, o questionamento do absolutismo, o questionamento do rei, o questionamento de qualquer autoridade, com base na razão, no uso da razão e do livre pensamento. É esse o valor que vai fazer com que essas autoridades sejam questionadas. Seja possível questionar essas autoridades através do uso da razão e do livre pensamento. Bom, dito isso, esse que é o contexto da Revolução Americana. Também vale mencionar que na Revolução Inglesa, que é um evento pré-iluminista, o rei Carlos I já tinha perdido a cabeça. Então essa figura real, essa figura monárquica, essa figura absoluta, ela já estava sendo questionada, né? Chegou ao extremo de perder a cabeça, e com o movimento iluminista esse vai ser o grande boom, né? Que vai fazer florescer essas revoluções, enfim. Mas como começa esse movimento de independência? Um evento gerador, né, que vai motivar, que vai desencadear esse processo da independência americana, é a Guerra de 7 Anos. Porque, assim, na história, como tudo é interligado, como tudo é parte de um grande processo, a história é sempre transformação, é movimento. Normalmente, quando você tem uma revolução, quando você tem um grande evento, ele não está isolado, ele está conectado com uma outra coisa, com outro evento que normalmente é uma crise, né? E a crise que vai gerar esse processo revolucionário americano é a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, por sua vez, é uma guerra, uma das primeiras guerras de proporções globais. Isso quer dizer que estava envolvido a Europa e estava envolvido também outros continentes, como, por exemplo, a própria América e os continentes aos quais
essas potências europeias envolvidas nessa guerra vão ter colônias. Então você consegue perceber que, basicamente, o globo todo vai sofrer com reflexos dessa guerra, em maior ou menor escala, dependendo da região. Essa Guerra dos 7 Anos foi encabeçada pela Inglaterra e a França, né? É um conflito, um dos vários conflitos históricos que os ingleses tiveram com os franceses, né? Por isso que eles têm até hoje um pouco de uma rixa, hoje um pouco saudável, mas no passado nem tanto, em que ela envolveu também a Prússia, que seria um pedaço da nossa atual Alemanha, a Espanha, a Rússia, Portugal, além do Sacro Império Romano Germano, que também era a outra parte da Alemanha, e também você vai envolver os nativos dessas diversas regiões. Por exemplo, as batalhas que foram traçadas aqui na América do Norte, no nosso atual Estados Unidos, ela vai ser protagonizada por colonos ingleses, colonos franceses e também os indígenas, que vão se aliar tanto ao lado inglês como ao lado francês, dependendo ali do seu contexto, dependendo da sua afinidade com esse ou aquele lado. Então, nesse conflito, vai ser um conflito pano de fundo para esse aspecto revolucionário. Só puxando aí para facilitar, tem aquele famoso filme do Mel Gibson, O Patriota, que retrata aí a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Logo no início do filme, o protagonista, que é o Mel Gibson, ele é um veterano dessa Guerra dos 7 Anos. Ele vai ser um herói dessa guerra e que vai ser chamado, enfim, a lutar. Esse filme é um filme que eu recomendo assistir para estudar esse tema. Ele tem uma série de equívocos históricos, uma série de problemas, mas ele é um bom filme para se estudar para o Enem, enfim. É um filme interessantíssimo, dá muito pano para manga para a gente discutir. Eu talvez algum dia faça um vídeo só falando dele e das discussões que envolvem ele, mas fica aí a recomendação. Com o fim dessa guerra, tanto a França como a Inglaterra vão estar quebradas. Vai ser um conflito longo, duro, e que vai endividar muito a coroa inglesa. E aí fica uma receita. Normalmente, quando você tem um país quebrado, a saída é um pouco penosa, porque você tem, primeiro, duas necessidades. Uma, cortar gastos. Duas, aumentar a receita. Isso significa aumentar impostos. E bom, como a Inglaterra já tinha aquele trauma da Revolução Inglesa, que começou justamente com um aumento de impostos, os ingleses, dessa vez, eles tiveram a brilhante ideia de não aumentar os impostos dentro da Inglaterra, porque a monarquia já viu que se aumentar o imposto dentro da Inglaterra, está arriscado o rei perder a cabeça. Então, a brilhante ideia dos ingleses foi: vamos aumentar os impostos das nossas colônias, afinal é para isso que elas servem, para bancar a nossa metrópole. E aí você vai ter as primeiras movimentações da coroa inglesa. Um dos primeiros mecanismos da coroa inglesa para aumentar a sua receita vai ser segurar as terras conquistadas com a Guerra dos 7 Anos, que ficam ao leste do Mississippi. Em 63, mais ou menos 1763, eles vão criar mecanismos em formas de lei ou, enfim, imposições que dificultavam o acesso desses colonos já estabelecidos dentro das Américas de acessar essas novas terras, porque eles queriam segurar essas terras para uso próprio, para poder explorar suas riquezas, vender, enfim, fazer outras coisas que, se você tivesse um monte de gente invadindo aquela terra, iria dificultar. Então esse é um primeiro ato ali de tentar impor algo a essas colônias. Vale lembrar que no início da colonização inglesa, as pessoas que vieram para a América, elas vieram em busca de uma liberdade religiosa, de uma maior liberdade de pensar, enfim, elas buscavam se libertar da autoridade inglesa. E aí, nesse movimento, né, eles já estavam acostumados com uma certa liberdade aqui dentro da América, né, nessas colônias inglesas, eles já estavam acostumados com isso. E aí, quando essa Inglaterra quebrada começa a impor coisas, esses colonos, eles não vão ficar nada satisfeitos. E aí, em 1764, um novo imposto inglês vai ser criado, que é a Lei do Açúcar. Vai ser cobrado imposto dentro das colônias
na América sobre o açúcar, que é um produto cotidiano, um produto importantíssimo dentro da vida colonial. E esse imposto vai irritar muito as elites locais, porque basicamente vai afetar o comércio triangular. Para quem ainda não viu o que é o comércio triangular, recomendo o vídeo anterior sobre a colonização da América. Naquele vídeo eu explico o que foi esse comércio triangular. Basicamente, esse imposto vai atrapalhar muito o comércio triangular realizado pelos colonos, porque eles compravam açúcar de outras regiões para vender e para conseguir esse comércio. Com o imposto sobre o açúcar, duas opções vão surgir. Uma, ou eles compram esse açúcar direto dos ingleses, o que vai contra a ideia de livre mercado, de você procurar o melhor preço para você comprar, coisas que eles já estavam absorvendo com essa onda iluminista. Não somente com isso, os ingleses no ano seguinte, em 1765, vão impor a Lei do Selo, que basicamente era uma lei em que todos os produtos impressos, seja livros, seja carta, seja, enfim, todos os produtos impressos deveriam ter um selo inglês. Esse selo, basicamente, ele é um selo comprado. Esse é mais um dos muitos custos, né, que os colonos vão começar a sofrer. Bom, e a Inglaterra ainda precisava de mais dinheiro. Em 1767, vão ser publicadas uma série de atos, de leis, que recebe o nome de Atos de Townshend, que era um parlamentarista inglês, enfim, que nesses atos você vai ter mais novos impostos, dessa vez aumentando o imposto sobre açúcar, sobre papel, sobre chá, sobre uma série de outros produtos que eram necessários para a vida cotidiana desses colonos e que esses atos também vão criar mais indignação ainda nesses colonos. Além disso, eu esqueci de mencionar, em 1765 vai ter uma lei chamada Lei do Aquartelamento, que basicamente é uma forma dos ingleses de controlar um pouco essa população que já estava ficando meio desgostosa em relação a essa série de aumentos de impostos repentinos, e dois, que tinha o objetivo diminuir o custo do exército inglês. O que essa lei dizia? Qualquer pessoa, quando um soldado inglês estivesse passando, deveria oferecer abrigo a esse soldado poderia requisitar, e essa pessoa ela é obrigada a abrigar esse soldado na sua casa. É basicamente isso. O que eu acho que não deve ser nada legal, né? Imagina, você receber na sua casa um soldado, seja ele de qualquer nacionalidade, você ser obrigada a ceder esse seu espaço, que é um espaço seu, para um militar, para alguém que tem armas, que poderia fazer qualquer coisa, enfim. Não deve ser nada agradável, né? E aí, para ser a cereja do bolo, tem a Lei do Chá de 1773. Bom, se você conhece um pouco sobre a cultura inglesa, você deve saber que o inglês adora tomar um chá. Às 4 da tarde ele senta lá, aquele lord, senta lá todo, né, com um chazinho na mão, fica tomando e se sentindo super civilizado por estar tomando um chá. Esse costume também foi propagado dentro das Américas, então os colonos ingleses também gostavam do chá. É um produto do uso cotidiano, ou era pelo menos. E nesse ano vai ter um aumento desse imposto, além de acontecer o aumento nesse monopólio inglês desse chá. Então basicamente eles só podiam comprar o chá dos ingleses, e esse chá estava com um preço muito alto. Bom, todos esses impostos, esses mecanismos, vão servir para duas coisas dentro das Américas. Uma, aumentar o contrabando, né? Enfim, sempre quando você tem coisas desse tipo, você tem um contrabando. E dois, aumentar a indignação com a coroa inglesa. E aí vai acontecer um dos episódios mais interessantes de toda essa história, que é a festa do chá de Boston. Boston Tea Party. Que em 1773 você vai ter aí esse acontecimento, que basicamente era a galera indo pelada, vestida de índio, né, subindo lá nos navios ingleses na madrugada, né, na surdina, subiam lá e pegaram as caixas de chá e jogaram tudo no mar, jogaram tudo, chegou um carregamento dos ingleses lá de chá para eles ganharem um puta dinheiro, aí chega um monte de colono, puto da vida com esse preço caro,
pega o produto e joga tudo no mar. É claro que ali você vai ter algum saquezinho, né? Porque ninguém é de ferro, eles vão pegar aquele chá, vai levar para casa, enfim. Mas o importante é que eles vão tacar a maior parte deles pro mar, né? Bom, é lógico que assim, hoje a gente sabe que era só algumas pessoas que estavam vestidas de índio, mas de qualquer forma, inclusive acredita-se que o George Washington tenha participado desse evento, mas o importante é que esse evento ele vai causar uma contra-reação dos ingleses. Os ingleses vão ficar muito putos com isso e vão promulgar as famosas leis intoleráveis, que na verdade eram leis que visavam conter essa indignação popular ou punir essa indignação e acabaram por incendiar de vez essa indignação popular. Nessas leis intoleráveis, nessas medidas intoleráveis, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é fechar de vez o porto de Boston, vão fechar até que os culpados por essa Boston Tea Party apareçam. É lógico que eles não apareceram, né? Quem que ia falar, ô inglês, foi eu que joguei seu chá fora? Além disso, eles vão determinar a vinda de tropas para Massachusetts, que eram, digamos assim, um dos focos desse pessoal mais libertário, mais liberal. E também vão proibir qualquer tipo de reunião em Massachusetts, seja ela uma reunião familiar. Eles vão tentar evitar ao máximo que as pessoas se reúnam para, assim, fazer com que elas não conspirem. E com essas leis intoleráveis vai acontecer o primeiro Congresso da Filadélfia, de 1774. Nesse congresso que tenta se formar uma posição oficial das colônias, porque cada colônia era dividida, né? Cada colônia, ela se comunicava diretamente com a Inglaterra e elas não tinham nenhuma proximidade entre uma com a outra, nenhuma nível de amizade, por assim dizer. O cara que nasceu em Nova York, ele não via nada em comum com o cara de Massachusetts, por exemplo. Ambos eram colonos ingleses, ambos eram submetidos às leis inglesas, mas eles não tinham nenhuma conexão entre eles. E aí nesse congresso nem todo mundo vai aparecer, nem todos os representantes de todas essas colônias, eram 13, vai aparecer. Mas nesse primeiro congresso vai ter ali diretrizes importantes para esse movimento revolucionário que ainda estava começando a surgir. Eles vão exigir basicamente a retratação dos ingleses, né? Que eles revissem todas essas leis, esses impostos, eles queriam que isso acabasse. Vão decidir que para que os ingleses fizessem toda essa revisão, eles iriam pressionar os ingleses boicotando os produtos ingleses. Além disso, eles vão exigir também dos ingleses uma representação dos colonos americanos lá no parlamento inglês na Inglaterra, para que essas leis que eles viam como absurdas não fossem aprovadas sem o consentimento dos colonos americanos, enfim. E também vão exigir uma carta de direitos, né? Uma carta de direitos, digamos assim, direitos do colono inglês. Bom, a essa altura, os ingleses já eram a maior potência mundial, digamos assim, eles não tinham nada a temer, então eles olharam para esse movimento lá do primeiro congresso e basicamente eles vão oprimir mais ainda esses colonos. Eles vão se negar a qualquer tipo de negociação e vão oprimir mais ainda. E aí que vai surgir os primeiros conflitos, né? Você vai ter aí grupos, milícias de colonos mais ou menos organizadas, fazendo ataques a esses soldados ingleses. Vai ter os primeiros conflitos, mas nada ainda muito bem estruturado. Isso em 75 já. Em 1776, vai ocorrer o segundo Congresso da Filadélfia. Esse sim vai receber muito mais participantes, eu acho que todo mundo compareceu. Vale lembrar que um pouco antes desse congresso também vai começar a circular os escritos filosóficos do Thomas Paine, que é, digamos assim, um dos grandes pensadores dessa Revolução Americana. Nesse mesmo ano, em 1776, Thomas Paine vai publicar o seu Senso Comum, que é um panfleto, que vai virar best-seller entre os colônios, entre essa colônia, vai vender pra caramba. E nesse Senso Comum, ele vai fazer críticas à colônia inglesa, à colonização inglesa, ele vai fazer críticas à Inglaterra, à coroa inglesa, ele vai trazer como novidade valores liberais, né? Então ele vai propor ali uma república. Eu não tenho certeza se é nesse ou no outro escrito, mas ele vai defender a república como um meio superior à monarquia. E além disso, ele vai fazer críticas direto
a esse domínio inglês na América. Ele vai dizer, por exemplo, como é que pode uma ilha, ou seja, a Inglaterra, mandar em um continente, ou seja, a América. Esse panfleto vai ser altamente incendiário, é um documento histórico incontornável para quem gosta desse assunto, para quem vai estudar isso. É um documento histórico de alto nível. Mas voltando ao segundo Congresso da Filadélfia. É nesse congresso que eles vão definir o George Washington como o general das tropas americanas. E é nesse congresso que vai ser redigido a Carta de Independência dos Estados Unidos. Eu tenho até uma história muito engraçada para contar, que na faculdade de História a gente aprende a escrever muito, a gente não consegue dar uma resposta simples e objetiva sem explicar ela detalhe por detalhe. E especificamente nessas matérias de Estados Unidos, eu tinha um professor que ele era um especialista muito bom, mas ele não gostava, ele não suportava essas explicações longas e demoradas. Ele dizia que basicamente, quanto mais você falar, mais risco você tem de falar algo errado. Então ele queria que a gente, nas provas dele, escrevesse o mínimo possível, fosse o mais direto possível. E aí uma das perguntas, eu nunca vou esquecer, uma das seguintes perguntas da prova era o seguinte: a quem a Carta de Independência dos Estados Unidos foi interessada? Quem explicou muito, tirou 0 nessa questão. Agora, eu tive a sorte de eu olhar e já saber, né? Já ter pego dicas com os veteranos sobre o estilo dele. Aí eu botei lá, endereçada à França. Aí ele me deu certo para a questão. Basicamente é isso que vai acontecer. Eles vão assinar nesse congresso da Filadélfia uma carta de independência. Eles vão dizer que a partir daquele momento as 13 colônias estavam fazendo a independência da Inglaterra com o objetivo de conseguir apoio dos principais inimigos dos ingleses, que eram os franceses. Os franceses já estavam mordidos com a Guerra de 7 Anos, e nesse movimento aí de luta da independência nas Américas, eles viram uma ótima oportunidade de dar o troco aos ingleses, né? De ferrar os ingleses. Afinal, a América era a principal colônia inglesa, né? As colônias ali que ele tinha ali na América do Norte eram as principais colônias inglesas, e se eles perdessem essas colônias, a Inglaterra iria quebrar, né? E aí essa carta tem esse objetivo, a França se une à causa revolucionária, e essa adesão à causa revolucionária americana vai repercutir dentro da própria França, que vai ser o estopim para a Revolução Francesa acontecer, digamos assim. Mas uma coisa que é interessante sobre essa carta de independência, que atribui muito à edição desse texto, que é um texto muito bom, é outra fonte primária espetacular para quem tiver interesse. Esse texto é atribuído a ele a autoria de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ele foi um dos principais pensadores dessa Revolução Americana, isso é inegável, mas ele não foi o único. Na verdade, outras pessoas, outras personalidades importantes também assinaram esse documento, mas acabou que quem ganhou todo o crédito por esse documento foi o Thomas Jefferson. Atribui-se a esse documento a data de 4 de julho de 1776, data que é comemorada hoje a independência dos Estados Unidos. Mas como historiador é um bicho chato, não gosta muito dessas coisas de informações muito prontas, gosta de pesquisar e tal, eu usei na minha monografia esse livro, Mitos sobre a Fundação dos Estados Unidos, do Ray Raphael. E nesse livro ele vai desconstruir vários mitos sobre essa fundação. Esse livro foi importantíssimo para minha monografia. É um livro que eu recomendo para quem quer estudar esse período. E ele vai apontar que algumas coisas, como por exemplo, a própria data da Declaração de Independência foi uma data fabricada. Isso porque era uma data comemorativa já, enfim. Esse congresso da Filadélfia, ele não aconteceu em um único dia, e acabou que na hora de redigir o documento, que não necessariamente foi nesse dia, eles escolheram, vamos deixar essa data aqui 4 de julho, porque já é uma data que as pessoas vão se apegar a essa data. É muito importante a gente perceber, e é por isso que a minha fascinação sobre esse período histórico, que essa galera que estava fazendo a Revolução Americana, elas tinham plena noção do que estava acontecendo, elas tinham plena noção do que o que elas estavam fazendo ia repercutir no futuro, iria gerar uma nação, eles estavam ali muito cientes disso. Então,
eles fabricavam, digamos assim, essas datas, como 7 de julho, eles fabricavam com o intuito já de criar um passado para essa nação que estava nascendo ainda, que ainda nem existia. Eram colônias soltas, espalhadas, não tinha um nome. Era Nova Jersey, era Nova York, era Massachusetts. Isso tudo eram colônias que não tinham uma identidade una. E aí eles tinham essa preocupação de criar um passado, quer dizer, fabricar ali no presente um passado para as futuras gerações desse continente. Eu acho isso fascinante, essas fabricações históricas, né? E eles fabricaram isso com essa intenção, isso que é o mais legal. Por exemplo, a própria figura do Thomas Jefferson, que é brilhante, sem dúvida, mas que muito do que é atribuído a ele foi atribuído depois dessa revolução. Ele ali era mais um no meio de várias grandes pessoas. E a partir de outro momento histórico americano, que é a Guerra de Secessão, a Guerra Civil, Abraham Lincoln vai dizer: Thomas Jefferson era o cara, porque ele vai tentar tirar o foco do George Washington, que foi um grande general, o grande herói imediato dessa revolução, tanto é que ele foi o primeiro presidente. Mas esse George Washington, ele tinha vários escravos nas suas fazendas, ele era um cara escravista. E como a questão ali da Guerra de Secessão era uma questão em relação à escravidão, ele queria tentar, vamos encontrar outro herói tão grande quanto o George Washington que não seja escravista. Então é aí que ele vai resgatar ou enaltecer essa figura do Thomas Jefferson. Mas isso é só um impulso histórico à parte, coisa de historiador que gosta muito daquilo que estuda. Mas voltando aqui à Guerra de Independência, né? Com a França aderindo a essa guerra, vai ser o momento em que essas forças milicianas, essas forças dos colonos, essas milícias coloniais vão conseguir superar as tropas inglesas, porque, veja bem, as tropas inglesas eram uma tropa veterana de guerra, tinha acabado de vir da Guerra dos 7 Anos, era uma tropa altamente treinada, era uma tropa profissional. E muitas vezes você tinha ali na América alguns colonos veteranos também de guerra, mas você tinha muito civil que resolveu pegar em armas e fazer uma milícia ali de resistência. Então, com a ajuda dos franceses, você tinha um reforço ali nessa guerra. Então, a partir dos franceses, a Revolução desandou de vez e conseguiu levar à frente essa guerra. Tanto é que uma das datas que se atribui ao fim dessa guerra é de 1781, na Batalha de Yorktown. Nessa batalha é uma famosa batalha em que os ingleses, as últimas tropas inglesas na América vão se render, e é a data que, digamos assim, bota o fim a essa guerra. O Tratado da Independência vai acontecer em 83, né, em 1783, vai ser assinado em Paris, e nesse tratado a Inglaterra vai reconhecer a independência das 13 colônias, e vai também impor algumas outras restrições, que somente aquelas 13 colônias estavam independentes, o Canadá não. Uma série de outras imposições para a Inglaterra justamente não perder as outras colônias. Então os colonos eles tinham que basicamente ficar satisfeitos com aquela independência daquelas 13 colônias ali. Além disso, a Inglaterra também manteve terras ao leste do Mississippi, uma série de terras ali naquelas regiões, mas as 13 colônias em si ficaram independentes. E aí, em 1787, vai ficar pronta a Constituição desses Estados Unidos. Eles vão adotar esse nome, né? Aí sim a gente pode falar Estados Unidos da América. É interessante notar que eles vão adotar a América como nome, porque basicamente o que você tinha antes da América eram 13 colônias: Nova York, Massachusetts, Rhode Island, enfim. Essas 13 colônias, cada um tinha o seu nome, cada um queria se sobressair a outra. Tinha ali elites locais que competiam entre si. Então, quando aconteceu essa independência, elas falavam: opa, onde que vai ser a capital? Porque onde fosse a capital seria a colônia mais importante. Então, para acabar com esse problema, eles, nesse processo de independência, eles resolveram adotar o nome de América, Estados Unidos, ou seja, todos aqueles estados, aquelas 13 colônias, são Estados Unidos da América. Eles vão adotar o nome do continente justamente para evitar brigas internas de: eu sou Nova York, eu quero que se chame esse país que está surgindo Nova York. As outras: não, tem que surgir Massachusetts. Então, para evitar isso, é Estados Unidos da América. Por isso que
Eu, como especialista em Estados Unidos, né? Eu gosto de falar que eu sou especialista, né? Porque eu estudei esse processo. Eu gosto de dizer que chamar o americano de estadunidense não faz muito sentido. Porque estadunidense é como se chamasse o brasileiro de republicano federatista, sabe? E além disso, gera outro problema, como por exemplo, o México, para quem não sabe, o nome oficial do México é Estados Unidos do México. Então, se chamar de estadunidense, você está se referindo quem? Ao do norte ou do sul, que é o mexicano? Então, e justamente por essa especificidade, que eles escolheram adotar o nome do continente para evitar disputas entre cada estado, porque cada estado, dentro dessa Constituição, essa Constituição vai ser um grande saco de gatos, eles vão escrever valores muito abertos que podem ser aplicados em qualquer uma dessas colônias que são diferentes pra caramba. Então, foi a maneira que eles encontraram de unificar essas colônias em uma identidade, a América. Por isso que não é errado chamar americano de americano. Só para fazer mais uma explicação chata, essa ideia de chamar os americanos de estadunidenses também está relacionada com uma retomada cultural latino-americana, né? Então tem seus valores também, mas é baseado num erro histórico. Mas ela tem seus valores, que eles estavam tentando resgatar para si uma identidade, uma unidade identitária, digamos assim, de um continente, né? E aí também os Estados Unidos têm um histórico de oprimir a América Latina, de explorar, de interferir. Então eles queriam, digamos assim, uma forma de reagir a esse imperialismo americano. E uma das formas que eles buscaram foi essa. Mas, de qualquer forma, é impreciso, não tem uma precisão histórica. Bom, gente, é isso. Vocês me desculpem, é um vídeo um pouco longo, né? É um assunto que me encanta pra caramba. Eu tô pensando se eu vou fazer depois desse ou mais pra frente o da Guerra Civil Americana. Espero que, enfim, tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado. Mais uma vez, deixa o like e tchau, tchau. Até o próximo.